Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça, a paz e o amor de Deus estejam derramados em todos os nossos corações. Esta paz e este amor que excede qualquer entendimento humano. Mais uma vez aqui estamos na EBD na web e queremos agradecer a você pelo carinho e por estar acompanhando esta programação. Agradecemos ao nosso querido pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor presidente, e ao nosso pastor Renato Torres, pelo convite e pela oportunidade facultada de participar desta EBD. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, a lição que tem como tema Sendo Verdadeiros. E a nossa lição de hoje, ela está baseada na sua leitura bíblica em classe, no livro de Mateus, no capítulo 6, os versículos de 1 ao versículo 4. Antes de lermos esse texto, quero dizer que o comentarista, ele traz uma reflexão na verdade prática exposta na lição. Ele diz que Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticavam boas ações não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. É nisto que vai se consistir a nossa lição de hoje. O nosso texto áureo encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo de número 32, versículo 2, que diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, o texto bíblico que serve justamente de base para o comentário desta lição, como já disse, Mateus capítulo 6, traz as recomendações com relação ao tema já exposto, sendo verdadeiros. O versículo 1 diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como também os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, versículo 3, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, essa lição vai trazer para todos nós a oportunidade de tentar responder algumas questões que muitas vezes existem dentro de nós mesmos. Por exemplo, qual a verdadeira motivação para as nossas ações? Estamos sendo autênticos consigo mesmo? Essa oportunidade de refletir sobre essas questões leva-nos a entender as motivações das nossas ações. Jesus sabia muito bem que muitos faziam, mas infelizmente as motivações dos corações deles eram ocultos, ou havia interesses pessoais e partidários. Por isso essa lição vai levar a contrastar entre o ato de dar esmola com a hipocrisia, mostrando que o ato deliberado de dar não necessariamente produzirá recompensa, a não ser que o façamos de modo oculto, conforme o versículo de número 4, pois somente assim o nosso Pai Celestial que vê, quando nós o fazemos de maneira secreta, nos recompensará de modo público. Esta lição, ela visa levar-nos a uma questão importante que está baseada justamente no capítulo 12 e os versículos 1 em diante, quando Jesus trouxe uma advertência sobre a hipocrisia. O capítulo 12 de Lucas, no versículo 1, Jesus vai dizer: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E ele continua dizendo: mas nada há encoberto que não seja
descoberto, nem oculto que não haja de ser percebido. Sabendo tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados, serás apregoado. Digo-vos, amigos meus, não tenha medo aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer absolutamente nada. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo isso, a esse temei. Então, Jesus trouxe a advertência contra o fermento que os fariseus estavam produzindo, que era justamente a hipocrisia, a maneira como eles estavam lidando com as situações, mas que havia necessariamente um objetivo, um propósito, havia interesses. E o que é hipocrisia? A lição vai justamente trabalhar mostrando, primeiramente, o que é hipocrisia. O primeiro ponto da nossa lição, o ato de dar esmola e a hipocrisia, vai trazer justamente uma definição extraída do grego, que significa alguém que interpreta um papel, um personagem, ou aquele que participa de uma ação teatral. Tá? Então, hipocrisia nada mais é que agir com falsidade, dissimular, fingir, dissimular os sentimentos que, infelizmente, muitas pessoas fazem, dissimulam estar sentindo algo, mas na verdadeira ação não estão. Então há uma camuflagem, há um fingimento. Então, hipocrisia, podemos dizer que é a arte de exigir das pessoas aquilo que nós muitas vezes não temos condições de executar. Então, hipocrisia é exigir do outro que se faça aquilo que não podemos fazer. Isso é hipocrisia. É falar algo e viver outra completamente diferente. Então, o Evangelho de Jesus e o nosso mestre, por excelência, vai justamente trabalhar na contramão dos pensamentos das pessoas da sua época. E falando isto agora, parece que é muito comum. Parece que estamos vivendo os mesmos tempos que Jesus, pois existe, infelizmente, ações ocultas no coração das pessoas. Até mesmo porque hoje nós estamos vivendo uma época em que quanto mais se faz, se publica. O exibicionismo, por assim dizer, faz com que as pessoas queiram relatar, mostrar o que estão realizando. E isso tem por objetividade elevar a si próprio. E é justamente isso, a motivação dessas ações, que Jesus vai censurar. Jesus não censura o dar esmola, nós vamos ver isto aqui. Jesus não censura a generosidade, a caridade, o amor. Muito pelo contrário, ele estimula. O que ele chama a atenção é com que finalidade, com que propósito estamos fazendo tais ações. Essa lição ela é reflexiva e ela está justamente no conteúdo, né, no contexto do Sermão do Monte, que Jesus vai trabalhar valores importantes que infelizmente hoje estão ficando cada vez mais raros, em desuso. Muitas pessoas acreditam estar ultrapassado, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o quanto ela é importante para os dias atuais. A lição ressalta que todos nós precisamos trabalhar este lado, tá? Como ser humano, precisamos entender e buscar sentido para as nossas motivações, para os nossos atos, para os nossos procedimentos. A lição, inclusive, mostra ainda que os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus e que estavam praticando uma religiosidade, mostrando-se publicamente como grandes espiritualmente falando, e infelizmente estavam caindo em coisas tão importantes.
No capítulo 6, versículo 1, a lição mostra: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial que está nos céus. Então, os discípulos de Jesus Cristo, eles deveriam viver o ensinamento de Jesus de maneira consciente e de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. É disto que Jesus está falando. Jesus está falando que os nossos atos de justiça deveriam ser com o propósito de engrandecer a Ele, a Deus, e não o indivíduo a si próprio. Quando eu faço alguma coisa pela minha promoção e espero recompensa por isso, Jesus diz que eu não terei a recompensa do Pai Celestial. Eu posso até ter uma recompensa humana, no aspecto da humanidade, o reconhecimento de alguém, talvez o lauréis produzido por outros, mas não terei recompensa do Pai Celestial. Jesus chama a atenção de seus discípulos. Eles deveriam pôr em prática a verdadeira e genuína motivação de fazer com que os nossos atos engrandecessem a Deus. Por isso, Paulo, mais tarde, vai falar: tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Quer comeis, quer bebeis, ou fazer qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. Ainda no nosso primeiro ponto, nós encontramos 3 práticas éticas da vida cristã. O apóstolo Paulo ratifica isso. Também nós vamos encontrar em Tiago, tá? No capítulo 1, versículo 27, ele traz a religião, a verdadeira religião, como aquela que tem a marca, o distintivo, a prática das boas obras, tá? Ele vai falar sobre isso no versículo 27, e Jesus deixa claro que este serviço cristão, ou seja, socorrer os órfãos, as viúvas em suas necessidades, em seus sofrimentos, não isenta, tá? A oração, a oferta e o jejum. O comentarista, inclusive, colocou aqui como as 3 práticas da ética cristã, que é a oração, a oferta e o jejum. E esses 3 são atos também de piedade, desde que quando praticados com sinceridade e com verdade, tá? Tem o reconhecimento do Senhor, tem o seu valor. Às vezes nós entendemos que, se não tivermos cuidado, de acharmos que essas coisas não têm mais valor. Sim, tem valor sim. Agora é importante que façamos com sinceridade e com verdade. Então é importante que cada um de nós, diante de uma lição colocada tão maravilhosamente para a nossa reflexão, possa nos levar a refletir, a pensar que tipo de obras ou com qual motivações nós estamos realizando a nossa tarefa, o nosso trabalho. O nosso trabalho tem sido visado na glorificação do nome do Senhor? Pense nisso. A demonstração de Jesus, mais uma vez, não é com relação à atitude dada aos pobres, tá? Não é com relação às ofertas. Jesus não está censurando isso. Jesus está justamente falando de realizar boas obras por motivos errados ou motivos escusos. Ele está justamente dizendo: acautelai-vos desta hipocrisia que os fariseus estão disseminando, mostrando-se ser algo que na realidade eles não são. Eles estão fingindo, eles estão dissimulando, eles estão como se estivessem no teatro, eles estão como atores, eles estão fingindo ser aquilo que na realidade eles não são. Então, essa lição trabalha essa questão. No nosso segundo ponto, nós vamos encontrar auxiliando o próximo sem alarde. Aí vem também a oportunidade de a gente refletir sobre o tipo de ações que nós estamos fazendo
as motivações, já falada no primeiro ponto, mas agora no segundo é sem alarde, ou seja, sem tocar trombeta. E aqui nós vamos dizer, qual a motivação do teu coração? O comentarista traz um recorte, trazendo o questionamento. Então, a prática da generosidade para alguém é bíblica e não há tempos estava presente na lei de Deus. Tá? Aqui a gente vai encontrar que a generosidade sempre foi bíblica, ela é recomendada desde o livro do Gênesis, o início, até os livros do Novo Testamento, especialmente os livros de Levíticos, por exemplo, Deuteronômio, Jeremias, Amós, tá? Nós temos aí vários textos, não vai dar para a gente lê-los aqui, mas você, como participante da EBD, pode, inclusive, acompanhar essas leituras e verificar que a Bíblia Sagrada ela vai exortar, tá? A generosidade, a prática das boas obras, mas não as fazê-las para obter algo em troca, muito menos a salvação, tendo em vista que a salvação é dada por fé, mediante a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, Paulo diz, não vem de vós, é dom de Deus. Então, o ensinamento aqui, teologicamente falando, a generosidade expressa gratidão. Quando nós realizamos algo pelas pessoas e fazemos isso sem alarde, nós estamos, na realidade, expressando um sentimento de gratidão. Só consegue ser generoso quem é grato, quem sabe agradecer. Por isso, o Salmo de número 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sejamos agradecidos, porque teologicamente, um coração agradecido é capaz de ser generoso. Ele é generoso porque ele entende que nós temos algo a dar, como também temos algo a receber. Ninguém é tão suficiente em si mesmo que não necessite de nada. E também ninguém é tão pobre que não possa ofertar, que não possa dar, que não possa doar alguma coisa. Todos nós somos passivos de dar e receber, e esta relação é extremamente necessária para todos nós sobrevivermos pautado pelos valores de Cristo expressado no seu Sermão do Monte, no capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Mateus. O nosso segundo ponto, ele ainda continua falando que nós devemos buscar, quando buscamos auxiliar o próximo, devemos ter algumas questões importantes. Aqui, o comentarista diz, o discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Então, é importante nós entendermos que não devemos buscar ser generoso para sermos recompensados ou promovidos pelo olhar de alguém. A generosidade, tá, são atos piedosos e praticados por parte da essência da religião pura que serve a Deus. E não buscar recompensa ou ser recompensados. Precisamos entender que o nosso ato de generosidade deve ser em virtude de beneficiar aquele que precisa e enaltecer o nome do Senhor, o qual nós servimos. Jesus vai advertir, inclusive, a respeito de qualquer um que haja para buscar recompensa ou os louvores dos outros. Quem age dessa forma sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Está fazendo alguma coisa, mas a sua motivação está anulando praticamente toda a sua obra. Jesus vai repudiar, mostrando que nossa religiosidade, inclusive, ela nunca deve ser para o orgulho pessoal ou desprezo das pessoas, pois, procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Às vezes nós
ostentamos, uma palavra que está sendo muito utilizada nos dias de hoje, ostentamos ser ou ter, e Jesus vai justamente combater essas ações diante dos fariseus e hoje, nos dias atuais, traz isto como ensinamento para todos aqueles que querem colocar os verdadeiros valores cristãos em sua vida. A maneira de ofertar, segundo Jesus. Aí é interessante notar que ele diz que quando ofertamos, não devemos anunciar, tocar trombeta, tá? Ele está falando metaforicamente, é claro, tornar público. Tem pessoas que beneficiam o outro e saem contando o que fez, para quem fez, o quanto fez. E é isso que Jesus também reprova. Nós precisamos ofertar, mas a nossa oferta precisa ser uma oferta que não venha buscar recompensa. Como está escrito, inclusive, na nossa leitura bíblica em classe, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. E o versículo 2, pois quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como também os hipócritas anunciam nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados. Então, os fariseus queriam ser glorificados, receber louvores, tá? Das pessoas que estavam nas ruas, nas sinagogas, e, em verdade, eles já tinham recebido. Era o que Jesus disse, se vocês fazem isso para serem apenas aplaudidos, reconhecidos, então vocês já receberam a recompensa. Mas o versículo de número 3 continua, não, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, ele está mostrando que nós devemos fazer sem tornar isto em público. Hoje, diante das mídias sociais, tem sido um grande desafio, porque tudo que nós fazemos, queremos expor. Inclusive um ato de oração, queremos orar tirando selfie, queremos cantar tirando selfie. O exibicionismo, isso infelizmente impera em nossos dias, o que tem tornado isso cada vez mais difícil. As pessoas cada vez mais querem promoção. E aí esquece que é Deus que revela. Hoje parece que tem pessoas que estão tão ansiosas que querem se fazer notório ou notórias, querem notificar os seus próprios atos, esquecendo de que é Jesus quem vê tudo, é Jesus quem sabe tudo, é Jesus que sabe recompensar de maneira especial a todos os seus filhos. No nosso terceiro ponto, e aí nós já estamos caminhando para uma reflexão mais abrangente dessa lição, é que Deus contempla o bem que realizamos. Deus contempla o bem que realizamos. E aí o comentarista trouxe a lição, pelo menos dois aspectos interessantíssimos, que é Deus ver tudo, tá? O que Deus vê, ele vê tudo, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo contempla, é um dos atributos, inclusive, a Deus, tá? É a onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo o que se passa, tudo o que acontece, e nada escapa à onisciência dele. Inclusive é ele que vê. Salmos de número 139 diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Ele conhece e vê tudo. Inclusive em Gênesis, no capítulo de número 16, ele ouviu o choro do menino. E depois Agar vai relatar, Deus tudo vê. Porque ele vê tudo. Ele sonda, ele conhece. Seria, inclusive, uma triste realidade servirmos a um Deus que não conhecesse absolutamente de nada, ou que fosse limitado, ou que não tivesse o controle das coisas, das situações. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele conhece e por isso tem o controle de tudo. Tudo está na palma das mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. E se ele está no controle de tudo, nós precisamos entender que Deus contempla o bem que realizamos. Ele sabe
o que eu faço, o que você faz. Por isso é que você não precisa sair notificando, colocando nas redes sociais, se me permitem, seus atos, porque Deus sabe. E se Ele sabe, se Ele conhece, Ele vai recompensar você. Ele vai lhe recompensar, porque Ele sonda e conhece o seu coração. E aqui, o que Deus recompensa, né? O que Deus faz como recompensa? Ora, Deus recompensa. Deus faz o que ninguém pode fazer. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que temos pedido ou que temos pensado. Então, Ele conhece e Ele recompensa de maneira extraordinária. Não como homem, Ele recompensa como Deus. Isso significa dizer que Ele sabe recompensar os seus. O nosso Deus contempla tudo, e em especial o bem que fazemos. Então, não há, inclusive, nada que não fique fora do alcance do olhar de Deus. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, inclusive, ratifica o que nós estamos falando, dizendo que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Isso significa dizer que Deus não é injusto, Deus recompensará no seu devido tempo para todos os atos de generosidade, de ações, de obras que foram demonstrados em favor do engrandecimento do seu nome. Então Ele sabe recompensar. E sabe do que mais? Deus sabe recompensar e Ele recompensa bem. A recompensa humana, por melhor que ela seja aos nossos olhos, ela sempre vai nos faltar algo. Deus, Ele sabe recompensar. Ele recompensa os seus atos de generosidade, Ele sabe das suas obras e Ele vai recompensar de maneira esplêndida, maravilhosa. Por isso, em Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 42, Jesus disse: quem der um copo d'água fria a um desses meus discípulos, não perderá o seu galardão. Então Jesus, mais uma vez, ele coloca metaforicamente, tá? Ele diz apenas um copo d'água, tá? Se alguém fizer uma ação, ele está dizendo uma ação pequena aos olhos humanos. Ele está dizendo aqui, Ele, o Senhor, recompensará, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, o salvo em Cristo Jesus precisa entender que a hipocrisia, ela não deve ser pronunciada, precisamos combater. Jesus nos deixou alerta, Ele disse: acautelai-vos, falai a verdade. E aí nós vamos ver vários e vários textos bíblicos mostrando a necessidade de continuarmos sendo sinceros, né? Sendo verdadeiros, como aborda a nossa lição de hoje. Precisamos ser verdadeiros, verdadeiros com Deus, verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro com as pessoas. Porque a verdade nos liberta. João capítulo 8, Jesus vai ratificar a necessidade de sermos verdadeiros, porque essa verdade, tá, que é Cristo em nós, nos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Precisamos ser verdadeiros em nossas ações, em nossos relacionamentos, em nossas obras de generosidade e caridade, enfim, precisamos ser autênticos, precisamos ser verdadeiros. E aqui chegamos então à conclusão dessa lição, que mostra que o salvo em Cristo deve lembrar que Deus é aquele que recompensa e recompensa a cada um segundo as suas obras. Ele sabe recompensar e recompensa muito bem. Lembrando que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, que possamos ser verdadeiros, que possamos fazer o bem às pessoas, que possamos lutar contra a hipocrisia, que muitas vezes quer aflorar em mim, em você, em cada um de nós. Não vamos entrar pelo caminho do exibicionismo, pela ostentação de sermos isso ou aquilo,
porque não somos absolutamente nada sem a graça e sem a misericórdia de Deus. E para concluirmos esta lição de hoje, eu trago 2 textos importantes. O primeiro, salientado e ratificado por Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E ainda, as palavras de Jesus. Não poderíamos deixar concluir essa lição sem ratificar as palavras de Jesus. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 17, Jesus faz uma oração por nós, ainda informe, ainda em seus projetos. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que sejamos então verdadeiros, porque Jesus orou por nós, para que pudéssemos ser verdadeiros, sem fingimento, sem dissimulação, falar sempre a verdade, doa quem doer, aconteça o que acontecer, não tema aquele que pode fazer algum dano, como diz o texto de Lucas capítulo 12. Inclusive, Jesus vai dizer: olha, se vocês querem temer, tema aquele que pode levar a vossa alma para o inferno. Então, se tivermos que temer, vamos temer a Ele, ao nosso Deus, e o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, Jesus já intercedia por nós para que pudéssemos ser verdadeiros. Que possamos utilizar essa lição de hoje para continuarmos sendo verdadeiros e cumprir os propósitos de Deus através de Cristo e do seu Espírito Santo que habita em nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.